Olá, eu sou a professora Raquel Verlang e nós vamos falar sobre genética. A importância da genética, como ela surgiu, quem descobriu a genética. Você já ouviu falar de Gregor Mendel? Você já ouviu falar de genética? O que você sabe sobre isso? Você acha que ela surgiu por acaso ou como que ela surgiu? Então, a herança de uma característica, na verdade, a importância que uma característica tem, ela que determina como que nós somos, as características que nós temos, todas elas vêm da genética. E quem descobriu a genética? Foi Gregor Mendel, foi um monge que viveu de 1822 até 1884. Ele foi um monge agostiniano. Ele foi muito conhecido pelos seus trabalhos que envolviam ervilhas. Ele foi reconhecido mundialmente por esses trabalhos, onde ele foi conhecido por ser o pai da genética. Mas nem tudo foi assim, nem tudo foi fácil para Gregor Mendel. Na verdade, Johann Mendel nasceu em 20 de julho de 1822 na Morávia, até então era parte do Império Austro-Húngaro, e mais tarde foi incorporada à República Tcheca. Mendel, ele foi filho de um casal de agricultores e que tinha poucos recursos para estudar. Então, aos 21 anos de idade, ele tomou uma decisão de entrar para o monastério da Ordem de Santo Agostinho, na cidade de Brum, hoje conhecida como cidade de Brno. Então, para que ele pudesse ter acesso aos estudos, somente para isso que ele foi buscar os conhecimentos. Então, foi no monastério que Johann foi batizado como Gregor, por isso que Johann hoje é conhecido por Gregor Mendel. Então, no monastério, ele realizava uma série de atividades educacionais e teve acesso a muitos livros da biblioteca local. Então, naquela época não existia internet, não existia nada disso, então ele realmente se dedicava aos seus estudos de uma forma que ele precisava estar no local que existiam essas bibliotecas. Então, o naturalista e abade Franz Cyril Knapp, ele foi um mentor periódico de Gregor Mendel. Então, em 1851, ele resolveu enviar Gregor Mendel para a Universidade de Viena, onde ele pudesse estudar física, matemática e história natural. Lá ele conseguiu ampliar seus conhecimentos sobre experimentação científica, o que fez com que Gregor Mendel tivesse mais conhecimento e após então pudesse retornar a Brum. Então ele ministrou aulas locais e ele construiu uma grande estufa onde ele conseguiu fazer os experimentos, que a partir de então foram, depois de 30 anos que esses experimentos foram realizados, Gregor Mendel já não estava mais na vida, aí então ele foi reconhecido como o pai da genética. Então, os resultados dos experimentos de Gregor Mendel com a ervilha Pisum sativum, que tem o nome da espécie dela, Pisum sativum, foi publicado apresentados em duas sessões na Sociedade de História Natural de Brum, em 1865, e aí então publicado em 1866 nos anais dessa Sociedade de História Natural. Então, apesar de ser um trabalho amplamente conhecido nos dias atuais, o reconhecimento de Gregor Mendel dos trabalhos dele só aconteceram 35 anos após a sua publicação, quando outros pesquisadores europeus, Hugo de Vries, Karl Correns e Czech-Mark Seysineg, independentemente, redescobriram o estudo. E aí, então, eles analisaram os trabalhos de Gregor Mendel e consideraram, então, ele o pai da genética. Então, Gregor Mendel ele faleceu no dia 6 de janeiro de 1884, antes de ter seu devido reconhecimento. Olha que interessante a vida de Gregor Mendel. Muitas vezes a gente pensa que não faz coisas importantes, né? Na verdade, todos nós somos importantes. Todas as pessoas são importantes. E Gregor Mendel, ele teve uma descoberta que, mesmo 35 anos depois, né, do seu trabalho ser publicado, ela mudou a história do nosso planeta. Através disso, hoje nós podemos ter várias questões, como por exemplo, exame de DNA
hoje nós conseguimos entender como funciona essa transmissão das características. E tudo isso foi descoberto por Gregor Mendel em pesquisas científicas. Então, o material biológico que Gregor Mendel utilizava era uma planta, uma ervilha, chamada Pisum sativum, que ela apresentava características vantajosas em experimentos de genética. O que seria isso? Ela apresentava características facilmente manipuláveis e eram características muito distintas umas das outras. Então, essa planta, outra questão dessa planta era que era de fácil cultivo. Ela permitia manipulação controlada. Ela apresentava uma geração curta, ou seja, o tempo de vida dessa planta era curto. Então, Gregor Mendel conseguiu observar várias e várias gerações da mesma planta. Então, assim, ele possibilitava as questões das observações dos seus experimentos, que facilitava, então, a análise dos seus estudos. Outra condição que facilitou muito Gregor Mendel foi o tipo de flor dessa planta. Essa planta ela possui um mecanismo de autofecundação natural. Então, ele conseguia controlar as linhagens das plantas, se ele queria uma linhagem pura ou com características que variavam de uma geração para outra. O que é uma linhagem pura? É quando as duas informações que a planta herda, tanto do parental, dos dois parentais, que sejam as mesmas informações, ou elas podem ser heterozigotas, em outros casos. Então, ao analisar essas plantas, Mendel percebeu a existência de caracteres com variedades bem definidas, que não tinha forma intermediária. Então, ou a planta, ela tinha as ervilhas verdes ou amarelas. Então, aqui eu tenho um exemplo da ervilha Pisum sativum, uma foto. Olha como é interessante a planta. Então, aqui estão apresentadas as 7 características com variedades bem definidas. A forma da semente. Ou a semente era lisa, ou a semente era rugosa. A lisa é dominante, a recessiva é rugosa. A cor da semente ou era amarela, ou era verde. A cor da flor ou era púrpura, ou branca. A forma da vagem ou era lisa, ou rugosa. A cor da vagem ou verde ou amarela. E a posição da flor era ou axial ou terminal, lá nas pontinhas. A altura do pé ou era alto ou era baixo. Então, aqui eram as 7 principais características que Mendel trabalhou. Por quê? Justamente por isso, porque as características são muito distintas uma da outra. Então, possibilitava um resultado muito eficiente. Considerando que na época de Gregor Mendel, trabalhar com matemática e história natural, no caso, com essa pesquisa científica, não era muito comum, porque naquela época as pessoas não associavam muito essas duas áreas juntas. E Gregor Mendel teve essa importante decisão de fazer esse experimento no monastério que ele morava. Então, através disso, Gregor Mendel mudou a história do nosso planeta, através da descoberta da genética. E ele teve o devido reconhecimento, porém, foi muito tempo depois que ele morreu. Então, o método de Gregor Mendel. Então, olha só como ele fazia. O procedimento experimental de Gregor Mendel consistia em cruzar 2 linhagens puras de plantas para um mesmo caráter. Vamos voltar aqui, para que vocês possam ver. O que seriam linhagens puras? Vamos supor, para que uma planta seja rugosa, recessiva, ela tem que ter 2 informações recessivas. O errinho, que simboliza um rugoso de um dos parentais, e outro errinho, que simboliza um rugoso do outro parental. Então, para que essa ervilha possa existir, teve os parentais, 2 parentais, e os 2 tinham que ter a mesma informação genética. Isso é uma linhagem pura. A planta, no caso, a ervilha, para ser verde, ela também precisava de ter a linhagem pura, ou seja, a informação verde de um parental e a informação verde de outro parental, que a gente poderia colocar aqui como azinho
azinho. A planta, para ser branca, ela também precisava ser de linhagem pura, porém recessiva. Então, ela precisava de ter, vamos colocar aqui a letra Pzinho, Pzinho, tá? Então, eu tenho aqui uma planta que tem a cor da flor branca, então ela tem uma linhagem pura. Se eu cruzar essa planta de flor branca, linhagem pura, com uma planta de flor púrpura, pura, é possível? Sim, é possível. Como? Essas plantas aqui do lado do dominante, eles podem ser puros? Podem, desde que os dois sejam dominantes. Por exemplo, vamos aqui na planta da flor púrpura. Para a flor púrpura ser pura, ela tem que ter duas informações de flor púrpura. Então, ela tem que herdar de um parental a cor de flor púrpura e de outro parental a cor de flor púrpura. Aí ela é pura. Então, Gregor Mendel, ele pegava e cruzava plantas puras dominantes com plantas puras recessivas. Então, ele fazia esse cruzamento para que ele pudesse ter uma análise mais correta sobre a informação de quantidade de descendentes. Essa semente amarela, ela pode ser pura? Pode, mas ela pode não ser pura também. Para ela ser pura, ela precisa ter herdado de um parental a informação para a cor da semente amarela e do outro parental a mesma cor. Então, as duas serão puras. Então, aí eu teria o cruzamento de uma planta amarela pura com uma planta verde pura. Esse seria o primeiro passo de Gregor Mendel. E assim eu posso fazer com a semente lisa, com a forma da vagem, tudo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como ela é, como o Gregor Mendel procedeu. Então, o que Gregor Mendel fez? Ele pegou a ervilha, autofecundou ela com o processo manual de reprodução, e aí ele fez essa fecundação cruzada entre duas plantas puras, uma dominante e uma recessiva. Então, Mendel, ele precisava evitar que a planta se autofecundasse. Então, o que ele fazia? Ele ia lá e cortava os estames dessa planta, de uma das flores, para que aquela planta não se autofecundasse. E assim ele garantia que aquela planta não se reproduziria naturalmente. Para que ela pudesse se reproduzir, ele teria que ter o controle dessa reprodução através do pólen de uma outra planta. Eu vou mostrar aqui para vocês na próxima imagem. Então, Gregor, depois que ele polinizava essas flores, sem os estames, com o de outra planta, ele garantia que a fecundação estava sob o controle da ciência, como ele desejava. Então, ele conseguia manter o controle dos descendentes. Vou mostrar aqui para vocês aqui como que Gregor Mendel fazia. Opa, vamos voltar. Ele pegava aqui uma flor de cor púrpura, por exemplo. Ele cortava, essa aqui é a parte feminina da flor. E essa parte aqui que ele recortou, que ficava aqui, que são os estames, é a parte masculina. O que ele fazia? Ele recortava essa parte masculina aqui. Então, essa planta, essa flor, ela não conseguiria fazer uma autofecundação. Então, o que Mendel fazia? Ele vinha aqui nos grãos de pólen da outra flor pura, recessiva, e trazia os grãos de pólen para cá, para a flor receptora, e aí então garantia que essa daqui fosse fecundada, mas com as informações de outra planta pura que ele tinha interesse em fazer análise dos descendentes. Essa primeira geração é a geração dos parentais. Aí essa planta, então, ela produzia descendentes. Esses descendentes aqui, que nasciam, eram chamados de F1. Como que os F1 surgiam? Vou mostrar aqui para vocês uma outra imagem. Olha só. Como que o F1 surgia? Então, vamos lá. Eu tenho aqui
o azão, que seria a informação dominante pura, o azinho, informação recessiva pura. Esses são os parentais, que ele manipulava ou controlava a fecundação. Nasciam 100%, ele observou que 100% dos seus descendentes, eles eram heterozigotos, já não eram puros mais, porque tinha o azão da informação dominante e o azinho da informação recessiva. Então, ele permitia que essas plantas da F1 cruzassem entre si. Então, F1 cruzava com F1, e aí ele percebia que os descendentes eram de formas variadas. Ele tinha aqui, então, 25% de azão, 25% de azão, azinho, 25% de azinho, azão. Mas esses dois formam 50%, porque eles são iguais. E 25% de azinho, azinho. Então, é assim que Gregor Mendel, ele fazia os experimentos dele. E aí ele analisava, e ele observou em vários experimentos como este, com aquelas 7 características, que todos os descendentes eles apresentavam uma proporção fenotípica de descendentes. Então ele observou que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores para os descendentes seguintes. Então aqui, dessa informação aqui, apenas um ia para os descendentes, e desse aqui apenas um ia para os descendentes. Aí as possibilidades deles se encontrarem formavam essas possibilidades de características dos seus descendentes. Então, como explicar os resultados? Então, Mendel propôs que cada caráter é determinado por um par de fatores. Cada caráter é o quê? São as características. Então, ele simbolizou por letras, por isso que eu estou utilizando as letrinhas. Então, errão, por exemplo, simboliza a variedade lisa, que é uma variedade dominante pura. Errinho é uma variedade rugosa, recessiva. Então, são símbolos que nós utilizamos na genética para facilitar o entendimento. E na formação dos gametas, esses fatores se separam e apenas um deles vai para os descendentes. Então, a variedade errão produz apenas gametas errão. Então, só um errão é que passa para os descendentes. E a variedade errinho produz gametas com apenas um fator, errinho. Então, somente o errinho vai para os descendentes. Quando eles se encontram na primeira geração de filhos, eu tenho errinho. Então, na F1 é cruzado errinho com errinho. E aí, então, que eles são chamados de plantas híbridas. Quando nós encontramos o errinho é uma planta híbrida. Então, Gregor Mendel permitia que os F1 cruzassem com o F1, errinho com errinho, mistos com mistos, e que produzia os descendentes. E a gente pode estar analisando isso no quadrado de Punnett com a primeira lei de Mendel. Aqui, então, eu tenho apenas uma característica é passada para os seus descendentes, que forma 100% de azão, azinho, nesse caso, e as letras são variadas. Nós podemos utilizar todas as letras do alfabeto, dependendo da característica que está se relacionando na questão ali. Gente, eu agradeço a vocês por terem participado da nossa aula até então. Espero ter contribuído. Eu tenho certeza que houve uma contribuição positiva na vida de vocês. E parabéns para você que chegou até aqui. Muito bem. Muito bem para você mesmo, sabe? Eu confio em você e confio na sua capacidade. Parabéns. Muito bem.